A 10ª edição da Conferência das Partes para o Controle do Tabaco ocorreria agora em novembro, mas foi adiada para 2024. Até lá, o governo brasileiro e as entidades representativas do setor estudam um acordo sobre a posição do Brasil em relação às restrições que serão propostas nesse encontro. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, Hiroshiki. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Agronotícias, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia também a todos que estão assistindo aí o Agro Mais. Estamos aí. Presidente, é uma satisfação recebê-lo. Eu queria primeiro a opinião do senhor saber em relação a essa COP10, presidente. Há muitas vezes quem está nos assistindo ainda não sabe muito bem o que acontece nessa conferência aí. O senhor acredita que serão levadas demandas internacionais para restringir ainda mais o uso de tabaco nos países? Qual a sua análise sobre o que deve acontecer então nessa COP10 que seria realizada agora e foi adiada para 2024? Inicialmente nós também ficamos surpresos com o adiamento, na verdade, pelo que se sabe, foi por causa de distúrbios que estavam acontecendo no Canadá, em função lá de um contrato que o Canadá renovou com uma empresa, que o Panamá renovou com uma empresa canadense. Mas o que nós fizemos muito durante o ano aqui, não digo nós, a cadeia produtiva do tabaco, mas a área política, que esteve muito envolvida este ano, e também indo aos ministérios, indo ao governo onde possível, para que a gente pudesse colocar as nossas posições e principalmente a Conferência das Partes, a COP, essa que agora que é a 10, que está adiada para o começo do ano que vem e que é da Organização Mundial da Saúde, ela tem assim uma atitude muito ditatorial, ela tem eu diria assim, uma das piores ditaduras que eu conheço, porque quando existem essas conferências das partes, qualquer pessoa que esteja ligado à cadeia produtiva, seja ligada à cadeia, seja político, seja o que for, se tiver passado perto de uma lavoura de tabaco, já não pode participar nem nas pré-discussões, assim, nem nas discussões. Então, isso sempre, eu já participei de várias COPs no passado, e isso sempre tem nos preocupado. E esse ano a gente tinha feito um movimento aí, eu diria, bastante grande, aí, com envolvimento, como eu já disse, realmente grande também da área política. E a gente estava, então, buscando, mesmo com, aqui no Brasil, tem uma entidade chamada CONIC, que é a Comissão Interministerial, que cuida da Convenção Quadro no Brasil, para ver se a gente podia saber, antes do Brasil ir à COP, qual é a posição brasileira em relação aos assuntos que lá serão tratados, agora no ano que vem. Porque nós temos que considerar que o Brasil, sendo o segundo maior produtor, sendo o maior exportador já há 30 anos consecutivos, nós exportamos 90% da nossa produção, para nós é extremamente importante saber, para que a gente possa manter realmente aqui no Brasil essa produção, essa exportação. Então, sempre quando tem uma COP, a gente fica com essa preocupação. Bom, presidente, na visão do senhor, e como com certeza o senhor tem acompanhado, recentemente o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, defendeu a atividade de produção aqui no Brasil. Alguns outros ministérios ainda batem cabeça para poder entrarem num consenso em relação à atividade. De maneira geral, na sua avaliação, o que o governo precisa definir, que tipo de demandas o governo precisa definir, colocar debaixo do braço para poder participar dessa COP10? Primeiro eu diria que a atitude do ministro do MDA, assim como também a atitude do Ministério, do ministro do MAPA, foram muito certos, porque, afinal, eles defendem a produção, eles defendem os produtores. Então, eles terem se posicionado realmente favoravelmente à cadeia produtiva e principalmente em função dos produtores, é a atitude que a gente realmente esperava. Até porque o tabaco é produzido em pequenas propriedades, a área média está aí em torno de 10 a 15 hectares ou um pouco mais, dependendo da região, e é o que mantém o produtor no campo. Nós, por exemplo, fizemos uma pesquisa agora com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
terminada agora, e o ano passado, mês passado, nós divulgamos, que mostra que 80% dos produtores de tabaco do sul do Brasil estão situados nas classes sociais A e B, enquanto na população brasileira isso representa 25%. Então, o produtor de tabaco, mesmo numa pequena propriedade, produzindo em torno aí de 3 hectares, vamos dizer, em média ou um pouco mais, ele consegue levar um nível de vida muito melhor da grande maioria que vive até nas cidades. Então, é isso, efetivamente, que, vamos dizer assim, a gente tem levado, que seja defendido, que o produtor e a produção de tabaco, a exportação de tabaco aqui no Brasil possa continuar. E quando a gente fala com o governo, a gente leva exatamente esta posição, para evitar que o governo adote alguma medida que possa ser prejudicial a esta tão importante cadeia produtiva. É um relato pessoal, ô presidente. A minha família é lá do interior do Rio Grande do Sul, ou aí do interior do Rio Grande do Sul também. E a gente conhece muita gente ali em volta de onde a gente mora que realmente vive do plantio de fumo, são famílias que vivem disso, pequenas propriedades mesmo. Então, nas conversas informais que a gente tem por ali, eles temem que, de repente, medidas mais duras ou restritivas, aí, medidas internacionais, acabem prejudicando até mesmo eles lá, que fazem uma agricultura bem pequena, familiar, mas que o fumo para eles, o plantio de fumo, traz rentabilidade, né? Então, é preciso garantir a segurança também dessas famílias, né? Sem dúvida. Eu, na verdade, sou exemplo disso, né? Meu pai era um pequeno produtor e foi graças ao tabaco que eu cresci na vida, consegui estudar, consegui ir para frente. Meu pai, lá numa pequena propriedade de 15 hectares, ele tinha a renda oferida com o tabaco já há tantos anos atrás e que permitiu educar os filhos, fazer com que tivesse uma boa vida. E é isso que a gente vê realmente no campo, que aqueles produtores que plantam tabaco, que realmente estão envolvidos nessa cultura nas pequenas propriedades, conseguem ter um nível de vida realmente bom, e é isso que a gente defende assim com muita ênfase, porque assim, enquanto houver demanda, vai ter que haver produção. Então vamos realmente defender essa produção aqui no Brasil, vamos defender essa exportação, porque ela é extremamente importante, não só para o produtor ou para a empresa, quem está envolvido, para um grande número de municípios cuja fonte de renda dos municípios finalmente também vem da cultura do tabaco. E é por isso que a gente está, então, sempre, antes de COPs e durante o tempo todo, insistindo com o governo, para que a gente possa saber qual é efetivamente a posição do governo em relação a essa cadeia produtiva. Muito bem. Agora a COP, como foi adiada, de repente ainda dá mais uma margem de tempo aí para afinar ainda mais esse discurso, né, as demandas e as diretrizes aí do governo brasileiro para poder levar para essa COP10, né, presidente? Eu queria agradecer a sua participação com a gente hoje aqui no Agronotícias e deixar o espaço aberto para o senhor voltar para conversar com a gente sempre que tiver uma novidade aí sobre a COP10, sobre a cadeia produtiva, enfim, espaço sempre aberto para o senhor, viu? Muito obrigado. Agradeço a oportunidade e rapidamente, se ainda me dá um tempinho, temos internamente aí um caso que também nos preocupa e que também vai ser discutido na COP10, que são os dispositivos eletrônicos de fumar, que aqui no Brasil, por exemplo, a Anvisa proibiu-os em 2008 e até hoje não os liberou, quando a gente já sabe que há milhões de consumidores hoje usando esses produtos ilegalmente. Então, isso também é uma posição que a gente tem levado ao governo, para que também isso aí seja regularizado, porque isso tudo vai acabar gerando empregos, gerando renda, gerando impostos, se for feito de forma legal. No mais, agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição para poder falar dessa nossa tão importante cadeia produtiva que é o tabaco. Um bom dia a todos.